Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o mapa da entrada do Sol no signo de Gêmeos, que vai acontecer amanhã, dia 20 de maio, às 18h55, tá? No finalzinho do dia. Bom, vamos lá. Esse mapa aqui, ele é um mapa talvez um pouco atípico para um Sol em Gêmeos, tá? A gente tem aqui um ascendente a 29 de Libra. Nós temos também que perceber que esse Sol entrando em Gêmeos, né? Aqui nesse mapa, então, abrindo a casa 8, que é a casa de Escorpião, é um mapa bem sensibilizado, tá? Ascendente Libra, Lua em Peixes, Sol de casa 8, um Mercúrio confinado aqui em Touro na casa 7, que é a casa de Libra, um Sol que acabou de fazer conjunção com Urano. Assim, sintetizando aqui, a minha sensação é de reflexão, tá? É um Sol em Gêmeos que ele chega refletindo, ele tá reflexivo. Não necessariamente, até não me parece introspectivo, não é um mapa introspectivo, não é um mapa que está ali isolado, algo nesse sentido, até porque a gente tem um Marte aqui na casa 10. Não, mas é um mapa que está refletindo sobre algo que me parece assim que. E aí, isso individualmente vai acontecer de maneiras distintas, né, para cada um, mas eu tenho a sensação de alguém me disse algo que fez eu me dar conta de algo que eu ainda não tinha me dado conta, porque eu entrei numa reflexão. Alguém ou me disse algo, e talvez não tenha sido nem nesse momento, mas eu me dei conta de algo que alguém me falou há algum tempo atrás, pode ser também. Pode ser também. Porque o que a gente precisa entender aqui? Essa conjunção que o Sol fez com Urano, Urano é um signo de amizades, ele é um signo de relações humanas. Estamos falando aqui de um mapa 29 de Libra. Então, eu me importo com o outro aqui, o outro me afeta, o outro me toca e ele me interfere, né? Estamos falando, Gêmeos também é um signo de ar, assim como Libra, né? E Urano rege Aquário, que também é um signo de ar. Então, sim, nós estamos falando de ar. Só que o ar geminiano, ele tem, assim, se a gente pega o Sol puramente em Gêmeos, a gente vai ter uma energia assim mais brincalhona, que não entra tanto em reflexões, vai ficar fazendo conexões mais na superfície das coisas, digamos assim, e não que isso seja algo negativo, pelo contrário. É necessário também essa atmosfera que permite a gente ter mais bom humor, a gente brincar mais, a gente se divertir, não levar as coisas tão a sério. Só que esse Sol em Gêmeos aqui tá na casa 8. É um Sol profundo, Escorpião está confinado na 1, Touro está confinado na casa 7, com Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, dentro da casa de Libra. Então, aqui a Vênus em Áries, que é a dona desse mapa, né, de ascendente em Libra, a Vênus de casa 6, que também é uma casa de Mercúrio, Saturno, Netuno, também aqui, nó do norte, Quiron, Vértex, vários pontos na casa 6, né? Aqui um mapa assim que considera muito o outro, que leva muito em consideração. Por isso que eu digo, tem uma sensação de que ou alguém me disse alguma coisa, alguém me deu uma real. Assim, eu acho que tem um pouco isso aqui. Alguém me deu uma real e isso pode ter sido algo que não foi exatamente agora. Pode ter sido algo que aconteceu há um tempo atrás, mas a ficha caiu agora. Ah, aquela vez que aquela pessoa me falou aquilo lá, só agora eu entendi. Agora eu me dei conta por talvez alguma outra situação que aconteceu, mas a gente não pode esperar que um Sol que acabou de fazer conjunção com Urano chegue em Gêmeos aqui de uma maneira tradicional geminiana. Então, se você é geminiano, ou se você convive com alguém do signo de Gêmeos, ou que tenha Gêmeos forte no mapa, né?
vai sentir aí uma diferença, assim, tem uma. E aí é isso, assim, não é a pessoa introspectiva, isolada, num sentido melancólico, assim, não é isso, mas é prestando atenção em algumas coisas, refletindo em algumas coisas, sobre algumas coisas. E agindo de maneira diferente, porque Leão também está bem forte nesse mapa. A gente tem então Marte em Leão na casa 10 e nós temos a Lua em Peixes na casa de Leão. Então aqui tem uma reflexão no sentido de eu sempre achei que o melhor era ser feito desta maneira. Eu sempre entendi que a maneira que eu agia, que eu fazia, que eu me comportava, ela era coerente com tudo. Mas aí é a sensação de que alguém vem e me diz: não, mas espera aí, olha desse ponto de vista aqui. Talvez seja necessário fazer algum ajuste, talvez seja necessário dar uma equilibrada, talvez seja necessário pensar um pouco melhor se isso que você está dizendo que é coerente em todos os contextos, em todas as relações, é um Sol em Gêmeos na casa da intimidade. Não sei se é em todos os contextos, em todas as relações que eu posso agir da mesma maneira. E a lua em peixes é uma lua extremamente sensível, extremamente empática, só que, claro, ela está aqui na casa do indivíduo, ela está na casa de leão. Então pode ter aqui, sim, mas não me parece um conflito, assim, num sentido. Pelo contrário, me parece bem claro, assim, está havendo um choque de realidade, um conflito existencial, digamos assim, sim, mas não um conflito, não é um cabo de guerra aqui, tá? Não é no sentido de eu me posicionando de um jeito, o outro se posicionando de outro e a gente num cabo de guerra. Não. Não é nesse tom, pelo contrário, é um tom bem amigável. Sabe aquela pessoa que te dá um toque, assim, que te mostra mesmo, olha só, eu acho que desse jeito aqui pode ter resultados, olha, casa 6, resultados que não estão sendo interessantes para você. E esse é o foco aqui, não é alguém te apontando algo e querendo que você mude, querendo que você seja diferente, né? O diferente aqui que o Urano instiga nesse Sol. Não é ser diferente só por ser diferente, porque eu quero que tu mude, porque você não me agrada. Não, por isso que eu digo que não é conflito assim direto, não é sobre isso. É pelo contrário, olha só o que está sendo produzido, gerado, criado no seu dia a dia por conta desse tipo de ação, de atitude, de comportamento, enfim, né? Tá produzindo isso aqui. E aí talvez não seja legal para você isso aqui. E nem para mim, porque é um mapa que vai falar de relação interpessoal aqui. Muito forte. E é isso, assim, não é somente algo mental, é algo emocional, é algo que reflete nos sentimentos, né? É algo que toca, por isso que eu digo assim, é um mapa geminiano aqui sensibilizado. Sensibilizado, reflexivo, pensando sobre a vida, assim, de uma maneira que talvez ele tivesse a impressão que seria algo muito mais difícil do que realmente é. Porque um Sol de casa 8, ele vai deixar. Essa nossa temporada geminiana aqui, que vai até, né? Vai até lá o final de junho, né? Vai aí um mês, mais ou menos. Antes da gente entrar no signo de câncer. Ela vai estar com esse tom aqui, que é um tom meio escorpiano, meio libriano, essa coisa meio
prestando atenção, sim, nas emoções, nos sentimentos, né? E tanto nos meus, porque a gente está com a lua em peixes nas 5. Então, eu tenho sentimentos, esses sentimentos, eles são feridos também, muitas vezes. Não adianta eu dizer que não, às vezes é sim. E eu também machuco o outro muitas vezes. Então, isso está sendo muito. E isso não é característico da energia geminiana, tá? Por isso que eu digo assim que tem aqui um fora da curva geminiana, o que é maravilhoso, porque isso gera atualizações no signo de Gêmeos e, em consequência, em todos os outros. Tá? Mas é bem importante assim a gente lembrar que esse Sol ele tá vindo aqui de um momento que atualizou ele com essa conjunção com o Urano que aconteceu anteontem. Tá? Então, eu não é o mesmo geminiano de sempre. Não é a mesma pessoa de sempre, é uma outra, num sentido de atualização mesmo, de pensando em outras, de tendo outros parâmetros, de prestando atenção em outras coisas, de atualizando os seus pontos de ancoramento. Então, aqui pode ser sim uma temporada geminiana um pouco mais quieta, um pouco mais silenciosa, um pouco mais pensativa, não introspectiva, não antissocial, não, não. Super produtiva também, agindo, fazendo, pensando nos resultados, no trabalho, naquilo que precisa ser feito, nas suas atividades. Sim, mas mais aquietada no sentido de mais sossegada mesmo, porque talvez esteja medindo, dosando contextos, relações, pessoas, situações, né? Quando eu falo algo, eu afeto alguém. Então, não tem aqui muito esse senso de responsabilidade afetiva nesse mapa. Muito, muito forte isso. Tá? Então, vai ser uma temporada geminiana de muito aprendizado, como sempre. É um signo de aprendizado, é um signo que aprende muito e muito rapidamente sobre as coisas, e ele está adentrando num universo que pode parecer novo, que pode parecer no primeiro momento difícil e que é desconfortável, só que ao mesmo tempo ele é constituído disso também. Ele também, essa lua em peixe está dizendo exatamente isso. Eu também sinto, eu também sou um ser humano, eu também sou um indivíduo, eu também sou machucado, eu também sou afetado, eu também. Então, deixa eu também expor isso, deixa eu também me colocar aí dentro das relações com esse sentimento todo, porque a relação não é unilateral, né? São pessoas envolvidas, não vem a coisa só de um lado nem só de outro. Então aqui é um mapa de muito aprendizado emocional que a gente está entrando nesse sol, nessa temporada geminiana aqui, e a gente vai perceber assim na prática um sol em gêmeos distinto, diferente talvez do que a gente está esperando que seja, sabe? Isso é bom. É bom quando quebra, sabe? Quando dá uma quebrada aí na regra, quando dá uma quebrada no de sempre, a pessoa sempre agiu assim, sempre fez assim, sempre. Principalmente geminianos, tá? Ou pessoas com muita energia de gêmeos, ascendente em gêmeos, né? Se a gente se relaciona com essas pessoas, ou somos essas pessoas, a gente vai notar. Diferente, agindo diferente, coisas que, nossa, eu nunca imaginei que essa pessoa fosse quebrar um determinado padrão e ela quebra. Tá? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre a temporada geminiana que estamos adentrando a partir de amanhã, dia 20 de maio. É isso.